Olá, minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Eu me chamo Jamara e você está aqui no Ateliê Baby Sementinha. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda bolsinha aqui. Olha que fofa! É uma bolsa coelhinho, um projeto exclusivo do Ateliê Baby Sementinha, que foi projetado através de uma foto que eu vi em um site de loja online. Então eu achei ela super diferente, e como aqui o canal tem vídeos super diferentes, fáceis, rápidos, principalmente para quem é iniciante na costura criativa, então eu fiz o projeto, deu super certo. Esse aqui foi o meu protótipo. Então eu fiz essa aqui desse tamanho e depois eu fiz desse tamanho aqui. Os dois moldes dessas peças aqui, dessas lindas peças, já estão disponíveis lá no nosso grupo Cantinho Baby Sementinha. E você tá esperando o que para entrar lá? Para vir participar lá do nosso grupo Cantinho Baby Sementinha? O link do grupo eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Esse foi o meu segundo. Eu quis fazer mãe e filha. Mas aí, na hora do corte eu cortei errado, aí deu um probleminha, por isso a demora do vídeo. Mas eu fiz corretamente aqui, olha a diferença. Você vai ver isso no vídeo, tá? Assiste esse vídeo aqui até o final que você vai ver muitos detalhes de como fazer o detalhe da alça, do zíper, que é um lado só do zíper que você vai utilizar nessa peça, o forro embutido. Então assista esse vídeo aqui até o final, que você vai fazer essa peça juntinho aqui comigo. Seguindo os passos dessa peça aqui, você vai conseguir fazer perfeitamente a maior. Se você já gostou aqui da dica, e se você está chegando agora, não esqueça, minha amiga, se inscreva no canal, ativa aí o sininho, curte aqui esse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou dessa peça. Então, através do teu curtida, o teu comentário vai fortalecer aqui o canal. O YouTube vai reconhecer que você gosta do canal e o canal é pertinente e vai mostrar esse vídeo para outras pessoas que procuram o mesmo que você. A minha filha usa como lancheira, então uma dica aí para você, não só na Páscoa, mas também colocar no teu portfólio como uma bolsinha, tá? Bolsinha infantil. Nessa peça aqui eu coloquei aqui um pompom, olha, tá? Você pode fazer, eu fiz um pompom de lã mesmo. Então, vamos lá comigo? Primeiramente, você vai precisar de baixar o teu molde. Tem dois moldes. O maior, que são 3 partes. A orelha, lá vai estar escrito a orelha, a base e a parte do corpo, certo? Então, esse é do molde grande e esse é o molde menor, certo? Você vai estar lá o corpo, a orelha e a base. Na orelha, você vai... Não tem escrito aqui, mas você vai dobrar o teu tecido, tá? Bem aqui. E ele vai ficar dessa forma aqui. Você vai fazer isso 2 vezes no tecido principal, que eu estou utilizando aqui o sintético verniz. Na foto eu vi, era sintético montana. Como eu não tenho ainda, então eu fiz esse teste e deu certo, ok? Então nós vamos colar uma na outra, utilizando essa cola aqui de contato, adesivo de contato, certo? O corpo, você vai precisar do tecido de forro, uma vez no teu tecido de forro, que é essa aqui, certo? O que você vai fazer? Você vai pegar essa partezinha menor aqui, ó, ele vai assim, o teu molde. Você vai pegar essa partezinha menor e vai dobrar o teu tecido, tá? E ele vai ter que ficar dessa forma aqui. Aqui eu estou utilizando o bagum como meu forro. E uma vez também no teu tecido principal. Aqui eu estou utilizando um sintético já dublado e já estruturado no nylon 600, certo? Uma vez no tecido principal, uma vez no forro. Se você estiver utilizando tricoline, você pode estruturar numa manta R1. A maior, eu sugiro a manta R2 para ficar mais firme, certo? Aqui eu não vou estruturar base,
você vai precisar também uma vez no tecido principal, uma vez no forro. Aí você vai precisar da corrente. Aqui eu vou precisar de um pedaço do meu tecido de 12,5 por 3,5, certo? Esse aqui vai ser pro terminal do zíper. O zíper que eu vou utilizar é zíper número 5, é um zíper de metro. Você vai precisar também do vivo. Aqui eu estou utilizando o vivo de plástico. Vou precisar também de um pedaço de tecido também, da medida de 3 por 12,5. Todas essas medidas vão estar na descrição do vídeo, certo? Você vai precisar de um cursor e de duas meia argolas. Meia argola que eu estou utilizando é a menorzinha, que aqui dentro tem 1,5 centímetro dentro. E você vai precisar de clipe para te auxiliar na costura. Como aqui eu estou utilizando sintético, eu vou utilizar o clipe. Iniciar colando uma orelha à outra, certo? Utilizando essa cola aqui. Você pode utilizar a cola de sapateiro também, tá? Vamos comigo? Eu tenho aqui as duas orelhinhas cortadas. Eu vou virar essa do avesso e essa assim. Por quê? Porque eu vou passar cola aqui na pontinha dessa aqui e na pontinha dessa aqui. E depois eu vou colar assim, tá? Proteger a minha mesa, tá? Pra não sujar de cola a minha mesa. 2 papéis de ofícios. E aí eu vou passar a cola. Vou deixar secar mais ou menos 5 minutos, certo? Quando tiver totalmente seca aqui, é que nós vamos aderir uma à outra. Aqui você pode utilizar um pincel ou algo assim do tipo, para poder um rolinho. Só que eu não tenho aqui, então eu passei assim mesmo, tá? Afastando. Não empurra muito, porque senão ele sai muito e vai melecar, vai ficar muito em um lado só. Por que que eu utilizei o sintético verniz? Porque ele não desfia nas pontas, certo? Então você procura um tecido que não desfie, ou aderir uma a outra, para poder ficar mais firme, porque esse sintético verniz, ele é mole, ele é maleável, flexível, certo? Pronto, secou, aí eu vou colocar uma aqui, a outra. Aqui. Ele cola logo, tá? Então... aí você estica assim. O que você vai fazer? Se ficou... ele colou muito bem, tá? Se ficou sobrando aqui, você vai e refila, certo? Ajeita direitinho. E ficou assim, certo? Refilei todinha ela. Você pode até fazer um ponto decorativo aqui, ó. Em toda a volta, fica bonito também, tá? E aí eu vou deixar separado aqui. E nós vamos partir para os puxadores. Eu medi aqui o meio da minha peça. E aí eu vou colocar aqui pra dentro, ó. Ao encontro do meu meio, certo? Ao encontro do meu meio. Em toda a peça aqui, toda essa extensão da peça. E aí eu vou colocar essa minha meia argola aqui, certo? Assim, ele vai ficar do lado de cá. Ok? E aí eu vou passar uma costurinha aqui pra prender, certo? E aqui eu vou fazer também da mesma forma. Colocar o encontro do meu meio aqui. Toda a extensão da minha peça. Vou colocar minha meia argola. Por que que eu tô fazendo assim? Porque pra ficar tudo o puxador igual, o mesmo tamanho, porque às vezes você pega um pedaço e não fica exatamente igual. Então, estou fazendo isso pra ficar igual, tá? Então, eu vou ali na máquina, passar a costura aqui e aqui. Fica assim, tá? Olha, costurei de um lado e costurei do outro. Aqui no meio,
E vou passar outra costura aqui, apenas em um. O outro eu te digo o que fazer daqui a pouco, tá? Vou passar uma costura nessa aqui. Costurei esse, certo? Aí eu vou cortar. Vou cortar esse. Porque aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa que eu costurei aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos dobrar a costura pra dentro, certo? E vamos dobrar essa aqui também, porque nós vamos dar acabamento nesse puxador aqui. Vamos passar, tá vendo as dobras aqui dentro? E aí nós vamos passar uma costura aqui e uma costura aqui. Esse aqui vai ser o puxador do rabinho, tá? Que vai ficar à mostra. Ó, ficou assim, as dobrinhas aqui, ó. Aí eu posso passar uma costurinha aqui. Ou você pode colocar um rebite aqui no meio, tá? E fica pronto o teu outro puxador. Passei a costurinha, ficou assim, certo? Agora eu vou deixar separado esses puxadores. Nós vamos aplicar o vivo. Para isso eu vou utilizar aqui o meu calcador de vivo na minha máquina doméstica. Vou tirar o meu de teflon. Agora para colocar o vivo, eu peguei aqui um pedaço do meu sintético Prada, marrom, a cor do meu vivo, de 3,5 por 4. Vou colocar ele aqui, só que agora eu vou iniciar essa costurinha aqui, ó, meu vivo. Vou posicionar ele aqui no meio, aqui, ó, bem aqui, um pouco mais da minha pontinha aqui, da minha curvinha. Aí eu vou deixar 3 centímetros sem costurar. Por quê? Porque nós vamos fazer o acabamento desse vivo junto com a outra parte aqui. Certo? Então, eu vou deixar aqui 3 centímetros sem costurar. Aqui, ó. 3 centímetros. Vou iniciar essa costura aqui. Exatamente aqui. Até aqui a outra ponta. Aqui, sabe? Aqui, ó. Vou aumentar o meu ponto pra 5, maior. Certo? E aqui eu vou botar no 4,5. Acompanhando a curvinha. Faltando 5 centímetros aqui, aí eu paro a minha costura, tá? Dou um retrocesso. E paro. Eu vou cortar aqui, ó, tá? Porque nós vamos dar acabamento e para não ficar muito pesado na máquina doméstica, ok? Aí eu vou e paro, corto a linha. E vou fazer o outro lado, tá? Daqui pra cá eu deixei 3,5 centímetros sobrando. E aí eu posicionei o meu vivo. E daqui pra cá eu vou iniciar minha costura aqui nos 5 centímetros, ok? Você vai ver isso na hora da finalização da peça, tá? Por que isso? E vamos iniciar essa costura aqui. E aí quando chegar aqui, eu paro 3,5 centímetros pra cá, sem costurar. Parei, dou retrocesso, ok? Tiro. Ó. Alinho com esse aqui, ó. Certo? No finalzinho da minha ponta, eu alinho e corto. E ele fica assim, tá? Agora, nós vamos posicionar o nosso zíper. Para colocar o nosso zíper, eu vou deixar aqui sobrando, para facilitar na hora da gente colocar o cursor, tá? E você vai fazer o seguinte, você vai medir 6 centímetros. Olha, do teu tecido pra cá, você vai medir 6 centímetros. E vai iniciar desses 6 centímetros a tua costura, tá? Vai ficar aqui sem costurar. E depois eu te digo também, porque você vai dar um acabamento aí nesse zíper. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu senti muita dificuldade na hora que a gente foi costurar, na hora do fechamento da bolsa, certo? Então, se você estiver utilizando a máquina doméstica como a minha,
Então, essa foi a maneira mais prática que eu desenvolvi para você poder fazer aí na tua máquina doméstica tranquilamente. Aqui eu posicionei, o meu vivo está aqui, tá? Meu vivo tá aqui nesse primeiro aqui. E aí eu vou fazer com o meu zíper aqui, certo? O meu ponto eu vou botar mais pra cá. Eu vou botar no... aliás, no 5, tá? Mais pra lá. Chegou próximo do vivo, eu paro, dou retrocesso. Eu não corto o meu zíper, tá? Eu vou fazer o acabamento logo no vivo, que eu esqueci, tá? Aqui, ó. Vou dar acabamento logo nesse vivo, pra poder fazer a costura com o zíper. Então, aqui, ó, nós deixamos aqui sem costurar, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar assim, ó, alinhar aqui. E esse alinhar aqui também. Só que aqui eu vou juntar mais aqui, ó. Vou juntar aqui mais esse. Coloquei aqui meu sintético Prada. A parte de 4 centímetros eu coloquei aqui, ó. 4 centímetros, que é o mais largo. E aí, eu vou juntar aqui um pouquinho mais esse meu vivo, de uma maneira que fique no meio, tá? Essa é a parte do 4 centímetros. O zíper deixa pra lá. E aí, vamos fechar aqui, ó. Fechar aqui ao máximo. E passar uma costura aqui, ó. Como um V, certo? Sentindo o vivo. E aqui. Não vamos passar em cima do vivo, tá? Vamos passar entre o vivo aqui, ó. Um V aqui e aqui. E aqui e aqui. E ficou assim, ok? Fiz uma costura aqui, aqui, aqui e aqui. Agora, eu vou refilar essa parte que sobrou. E o acabamento do vivo vai estar pronto, certo? Ó, vou refilar bem próximo a costurinha. Dê retrocesso, tá? Pra não soltar depois. O acabamento fica bem feito. Se você quiser, você já pode costurar aqui o puxadorzinho do rabo do coelhinho, tá? Agora, eu vou continuar com o meu zíper. Aqui, ó, nós estamos chegando na pontinha, tá? O que é que você vai fazer? Você vai costurar, dar um retrocesso, aí você vai girar aqui, ó, e vai fazer um vincozinho. Deixa eu tirar aqui a agulha pra você ver. Vai fazer um vincozinho aqui, ó, pra continuar o meu zíper, certo? Apenas na parte daqui, onde não vai o cursor, certo? Apenas essa parte aqui, pra não ter que fazer os piques, certo? No meu zíper, que eu não gosto de fazer o corte no zíper. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu dobrei aqui, ó, que é pra eu poder continuar com esse meu zíper. Aqui, ó. Certo? Ó, a dobra vai ser da seguinte forma, assim, ó. Eu dobrei, e aí, olha. E aí, eu vou continuar aqui com o meu zíper. Eu não dobrei aqui. Por quê? Porque se eu dobrar aqui, o meu zíper vai emperrar, ele não vai sair do lugar. Então, apenas eu dobrei essa parte daqui do meu zíper. Eu vou continuar esse meu zíper, ok? Acompanhando o vivo, certo? Que você costurou. Baixando aqui o vivo, que ele vai ficar emperrando. Ó, dobrando. A ponta você vai deixar 6 centímetros. Vai deixar 6 centímetros sem costurar, certo? Dá um retrocesso e tira. A dobra que nós fizemos aqui, ó, foi só aqui, ó, certo? Não vai interferir na hora de colocar o cursor, porque ele não fez aqui, ó, não foi aqui, foi apenas na parte do zíper, ok?
E aí, nós vamos o quê? Nós vamos destacar. Quando chegar aqui no resto do teu zíper, você vai cortar. E ficou assim, certo? O teu... Aqui falta o detalhe daqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar o nosso forro. Frente do meu forro com a frente da minha peça. Vou posicionar ele aqui. Vou clipar ele todinho. Aqui, ó, clipei em toda a volta, certo? Principalmente aqui também, certo? O que foi que eu fiz? Eu comecei a clipar aqui, ó. E depois eu estiquei pra cá, porque ele vai querer ficar puxando pro lado de lá, por conta do zíper. Quando você for costurar, certifique-se que o zíper esteja pro lado de baixo aqui, ó. Certo? Certifique-se que o zíper esteja assim, ó. Porque senão você pode costurar o zíper. Ok? Vou iniciar essa costura deixando novamente 6 centímetros daqui pra cá, sem costurar. E eu vou costurar a partir daqui, ok? Minha costura aqui vai ficar no 4, no ponto, ó, maior, e no 4, mais pra cá, mais próximo do meu vivo, certo? E vou passar essa costura. Costurei aqui, parei, vou costurar esse outro lado. Por quê? Porque aqui vai ficar muito aberto, então eu quero que ele fique mais junto aqui, para poder costurar direitinho o meu zíper, certo? Então eu parei, na dúvida é melhor você parar e depois você fazer essa costurinha, certo? Nesse lado de cá, que eu costurei bem próximo ao vivo, que o vivo tava do lado de cá agora, eu costurei assim, ó, 5 e 5. Por quê? Porque eu botei a agulha mais pro lado de cá, do meu vivo, certo? Então, aqui, chegando nessa outra costurinha aqui, ó, chegando no meio, eu vou fazer um vinco aqui nesse meu forro, que é justamente que eu vou passar a costura. Olha, vai ficar assim, bem aberto aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um vinco aqui, ó, no meu forro. Só apenas no forro, tá? No meu forro pra ele ir mais pra cima, ó, perto do meu zíper. Porque aqui é que tá a cremalheira do meu zíper. Eu não quero que ele fique muito próximo à cremalheira do zíper, porque pode emperrar. Então, eu vou fazer esse vinco aqui, ó. Apenas uma beliscadinha. Agora, eu vou virar. Virei a minha peça. Aqui fica assim mesmo, tá? Sem costurar. E agora, o que acontece? Nós vamos puxar aqui atrás, todinho. A partir daqui, ó. A partir daqui de trás. Nós vamos puxar aqui, certo? Unir as pontinhas. E rebater essa costura. Então, aqui eu clipei, certo? Coloquei assim. Você vai deixar aqui sobrando, por quê? Você vai deixar assim, você vai emendar a ponta e vai deixar ela assim, porque aqui nós ainda vamos fazer a dobrinha, tá? Então, pode deixar assim do jeito que tá. E aqui, o que é que você vai fazer? Aqui eu não posso rebater porque tá meio duro aqui, então, na minha máquina doméstica, então vai ficar muito duro. Então, eu vou começar a rebater aqui, bem aqui, até a minha costura, que foi até aqui, certo? Então, eu vou rebater essa costura, ponto 5, certo? A agulha mais pra perto do meu vivo, e aí eu vou rebater essa costura. Vou iniciar aqui desse outro lado. Rebater a costura, tá? Até aqui, até o máximo daqui, certo? Desse outro lado também, rebati. A partir daqui da minha costurinha, certo? Deixei esse aqui sem costurar. Antes de colocar o cursor, você vai colocar o puxadorzinho, tá? Aqui, ó, puxador. Colocar o meu forro aqui, ó. Eu não vou costurar no meu forro, tá? Vou costurar aqui. Então, coloquei o meu forro pra trás. Eu vou costurar apenas no meu tecido principal. Aquele puxadorzinho que nós fizemos o acabamento aqui na ponta, nós vamos posicionar ele assim, tá? E aí, eu com o meu calcador de zíper, vou colocar, vou fazer um quadradinho aqui, certo? Costurando esse meu puxador. Ele fica assim, ó.
Se você quiser, você pode colocar um rebite aqui, vai ficar lindo também, tá? Pra poder disfarçar essa costura aqui. Se você não quiser costurar, você pode botar um rebite aqui. Rebati a costura, vou colocar o meu cursor, vou juntar aqui tudinho e vou colocar o meu cursor. Coloquei o meu cursor, olha como ficou o acabamento aqui, tá? Ficou assim. Agora eu abri aqui um pouquinho. Agora o que acontece? Nós vamos colocar o terminal aqui do zíper, tá? O que acontece? Aqui eu vou pegar meio centímetro, aqui, ó. Aliás, meio não, 1 centímetro. 1 centímetro. Vou vincar. Vou pegar aqui também 1 centímetro, vou vincar. E vou posicionar essa aqui, essa parte da minha dobrinha, no meu zíper. De maneira que aqui fique 5 centímetros. Faltando 2 centímetros aqui, eu cortei o meu zíper, certo? 2 centímetros aqui, ó, da ponta pra cá, 2 centímetros. Aí eu cortei o meu zíper. Vou posicionar a dobra que eu fiz aqui, ó, no meu zíper. Aqui. Vamos pegar a parte do zíper. O meu vivo ele iniciou aqui, então eu vou pegar apenas o zíper, a dobrinha, aqui, ó, dobrinha de 1 centímetro aqui. Eu vou posicionar ele aqui, ó, aqui atrás tem dobra. E eu vou embarcar esse meu zíper, ó, até o início da minha costurinha do meu vivo aqui. Então, eu vou fazer assim, essa segunda forma. Vou passar uma costura aqui, certo? Aqui. Aqui, apenas no zíper, depois a gente vai refilar. Aqui, ó, costurei apenas o meu zíper. Agora, o que acontece? Aqui, ó, ficou sobrando, eu vou refilar. Aqui, a gente já começou a dar o acabamento aqui, ó. O que acontece? Eu vou colocar esse no meio, entre o meu forro e o meu principal. Aqui, ó. O forro por baixo e minha parte do acabamento da parte de cima, certo? Assim, dessa forma. E aí eu vou passar uma costurinha aqui, terminando de rebater a costura. E aqui, novamente, vou colocar o meu forro aqui, dobrar ele aqui, porque a gente já tava dando acabamento nessa parte de trás, aqui, e dobrar essa minha parte principal, aqui, em cima, olha. E aí, eu vou rebater, certo? E vai ficar já dando acabamento de um lado e do outro. Aqui não tem problema, porque aqui nós vamos colocar o puxador e vai esconder esse aqui. Nós vamos também colocar a boquinha, o focinho do coelhinho, tá? Aqui ficou torto o meu vivo, o que é que acontece? Eu vou cortar o meu vivo pra igualar com esse aqui, tá? Então, aqui eu costurei, certo? Não te preocupas aqui, porque esse acabamento aqui vai ser escondido pelo focinho, tá? E onde tá o meu terminal, vou igualar aqui, ó, certo? Pra ficar em cima do meu vivo. Aí, eu vou costurar aqui, certo? Fazer um quadradinho aqui. Costurei aqui, certo? Ficou assim. Se você quiser, você vê que ficou troncho aqui, você refila, tá? Isso aqui. Aí, essa ponta aqui, tá? Essa ponta maior, que ele vai ter que ficar assim. Essa ponta maior, eu vou procurar o meio dele, tá? Então, eu vou unir aqui. Fiz um piquezinho bem pequenininho aqui, bem discreto. E aqui eu encontrei o meio também. Fiz um pique. E aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar o piquezinho que eu fiz bem discreto. Vou posicionar ele aqui no meio, ok? Vou clipar. Clipei. Aí agora eu vou passar a costurinha aqui, tá? Onde deu aqui, ó, daqui. Aqui, ó. Aqui. E aqui, certo? Até aqui. Alinhei aqui no cantinho. Se não der pra tirar o forro, você pode costurar com o forro mesmo, tá?
Aqui, como é o verniz, eu vou utilizar, ou eu posso passar o óleo, ou o hidratante, ou como eu costumo sempre fazer, colocar um papel ofício pra deslizar melhor e colocar meu calcador de teflon. Costurei aqui, ó, tá? Costurei daqui até aqui. Não é tudo não, tá? Pontinha, ó, tá? Costurei. Agora aqui, eu vou pegar apenas a parte principal e nós vamos fazer, ela fica assim, tá? E aqui, mais ou menos na metade, mais da metade aqui, no caso aqui, mais ou menos, eu vou dobrar meio centímetro, ó, assim. E vou passar uma costura nessa pontinha aqui. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui. Vou fazer isso também no outro lado, ok? Do lado de cá, porque a patinha é como se fosse a patinha de trás. Com isso, nós vamos separar o meu forro do meu tecido principal. Tirei minha peça, tá? Agora eu vou botar minha orelha pra dentro. E agora, eu vou passar uma costura aqui, ó. Vou unir meio com meio aqui. Unir aqui ponta com ponta. Eu vou passar uma costura aqui de 1 centímetro, tá? 1 centímetro aqui. Você vai costurar até o máximo que a sua máquina aguentar. Bem devagar aqui, tá bom? Você vai unir a ponta aqui até aqui e vai passar uma costura também nesse forro, tá? Falei aqui, ó. Ficou ainda um pouquinho aberto, mas não tem problema, tá? Aí, eu costurei até o máximo aqui, ó. Costurei ao máximo, tá? Tanto o meu forro quanto a parte principal. Agora, eu vou colocar a minha parte do meu círculo. Vou medir meio com meio. Vou colocar o vivo agora. Então, aqui, ó, encontrei o meio da minha peça, tá? Peguei um pedaço do meu sintético Prada marrom ou café, da cor do meu vivo, 3,5 por 3, mais ou menos, tá? E aí, eu vou colocar aqui no meio, vou colocar o meu vivo aqui no meio, certo? Vou passar uma costura acompanhando esse círculo aqui, não precisa fazer pique no vivo, tá? Meu ponto vai estar aqui, ó, no maior 5 e 4, porque é mais afastado um pouquinho do vivo, mas bem próximo do vivo, tá bom? Aqui, ó, posicionei aqui, coloquei o meu vivo, certo? Acontece, o círculo, quando a gente coloca o vivo, ele diminui o tamanho dele, tá? O círculo que eu fiz ele normal, que coubesse na parte daqui. Como eu coloquei o vivo, ele diminui um pouco do tamanho. O que é que você vai fazer? Aqui, a parte que eu coloquei o meu sintético Prada aqui, não vai ser esse que eu vou iniciar. Eu vou iniciar por aqui, pelo outro meio que eu fiz. Esse é o lado da costura, eu não vou iniciar agora. Eu vou iniciar desse aqui. Então, esse lado aqui, eu vou colocar aqui, alinhar com esse do meio, certo? E vou clipar aqui, até chegar no final. Ó, clipei, certo? Comecei daqui, clipei pra cá, e aí eu vou clipando. Olha que sobrou um pouco aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou puxar pra cá, ó, ou pra um lado ou pro outro. Então, eu vou juntar aqui, ó. E essa costura vai ser feita dessa maneira. Não tem problema aqui, porque não vai fazer efeito nenhum. Então, eu vou passar a costura aqui, toda a volta. E passei a costura aqui, certo? Em toda a volta. O que acontece? Aqui, antes de fechar meu forro, você vai abrir, certo? Todinho aqui o zíper, que é de onde a gente vai desvirar essa peça, tá? Lembrando que aqui a gente fez a dobrinha e eu vou fazer do mesmo jeito aqui também, tá? A dobrinha aqui, de meio centímetro. Outro lado, costurei aqui, eu vou fazer desse outro lado também, tá? Costurei, agora eu vou pegar o meu círculo, da mesma forma eu vou fazer o pique de uma meia e aqui, tá? Fiz o pique, agora eu vou fazer o seguinte, da mesma forma do outro,
eu vou iniciar aqui nesse outro meio aqui, certo? Não na costura, vou começar aqui, ó. E aí eu vou começar a clipar, e se faltar, eu concluo aqui, tá? Já que no forro deu super certo, vamos deixar, nós vamos costurar uma metade. Vamos deixar a outra metade pra gente desvirar essa peça através do bolso, do zíper, tá certo? E costurar essa metade aqui. Vou deixar da costura pra gente costurar depois. Vou deixar essa parte aqui aberta pra desvirar a peça. Costurei, certo? Agora eu vou desvirar essa peça pelo bolso. Desvirei a peça e ele fica assim. Aqui, ó. Olha, você puxa ao máximo aqui. Agora, com muito cuidado pra não rasgar, certo? Até aqui. Aí você puxa pra fora o máximo. Não dá mais pra puxar, aí você coloca esse aqui, ó, pra cá, pro lado de cá. E aí dá esse efeito aqui, tá? Do focinho. Aí você puxa aqui ao máximo, muito cuidado pra não rasgar. Forro, que não costurei totalmente, ó. Não costurei. Aí você dá um reforço aqui. Você costura. Depois de costurado, ou você costura a mão, ou você costura na máquina. Certo? Coloca pra dentro. E aí, fica assim, ó. Cabe chocolate, ovinho, tá? Bem assim, ficou fofo, tá? Fecha aqui o zíper. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e deixar o teu comentário, o teu feedback. É super importante aqui para o canal. Venha participar lá do nosso grupo, tá? Tô esperando você. A corrente para adulto você usa 1,20 m a 1,40 m. E para infantil você usa 80 centímetros, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Até a próxima. Beijos de coração. Tchau, tchau.